Bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast Viva a Voz Delas. Se você tá aí pensando que hoje tá um dia difícil, eu não quero deixar o meu bebê para ir trabalhar, não sei se eu vou continuar trabalhando, se eu fico com meu filho, o que eu faço? Esse podcast é para você. Hoje a gente trouxe uma pessoa muito especial para conversar com a gente. O nome dela é Tatiane Rodrigues de Mello. Tudo bom, Tati? Bem-vinda. Oi, tudo bem? Muito prazer estar aqui com vocês. Estou bem feliz por estar aqui. Que bom. A Tati vai conversar um pouquinho com a gente sobre essa vida de conciliar mãe de um menino de 7 anos, né, Tati? Sim. E uma bebezinha de 8 meses. E conciliando como que é, Tati? Vamos começar aqui já me contando. Quero que tu se apresente, me diga quem é a Tati, o que a Tati faz, além de ter 2 filhos lindos. Oi, eu sou a Tatiane, então eu sou mãe, sou esposa, agora empreendedora. Mas antes disso tudo, eu era gestora de recursos humanos. Então eu trabalhava numa empresa em Maravilha como gestora de recursos humanos. E era uma profissão que eu amava, penso que ainda amo, assim, né? Cuidar de pessoas sempre foi a minha paixão mesmo, mas o destino teve outros caminhos, então eu tive que escolher, então, entre a minha filha e entre o meu trabalho que eu tinha, então, óbvio, né, atendia, então, o pedido, então, da família toda, e eu optei pela minha filha, que era o que eu também queria muito e eu precisava no momento, né. Conta um pouquinho mais, Tati, da onde que a Tati é? A Tati já me contou aqui um pouquinho que ela já morou em vários lugares. Eu quero saber tudo, Tati. Da onde você é? Onde você morou? Onde cresceu a Tati que é hoje? Então, eu sou natural de Coronel Freitas, né? Mas morei muito pouco lá e eu morei bastante tempo em Águas Frias, né? Então, praticamente toda a minha juventude, enfim, ali, no início da fase adulta, eu morei ali. Eu trabalhava, então, de costureira, comecei trabalhando de costureira, né? Lá pelos meus 14 anos eu não gostava, mas era a única coisa que tinha lá em Águas Frias, então eu comecei trabalhando de costureira. E depois eu consegui entrar na Aurora e eu trabalhei por muitos anos na Aurora. Saí da Aurora e comecei a ingressar, então, na área de gestão de pessoas. Foi ali que foi a minha paixão, eu sou formada em administração, né? Então foi ali que eu me descobri profissionalmente. Então eu adorava cuidar de pessoas e fui crescendo. Eu comecei como auxiliar, né? Fui crescendo e até chegar na área de gestão mesmo. Então hoje eu sou muito grata pelo caminho que eu percorri, né? Mas no ano passado eu engravidei, então não foi uma gravidez planejada por nós, mas eu sempre digo que foi por Deus mesmo, sabe? Tem coisas que não é a gente que escolhe, né, Não. Tati? Eu costumo dizer que as coisas acontecem quando tem que acontecer, né? Às vezes a gente planeja e as coisas não dão certo. E às vezes a gente não planeja, mas Deus diz, não, vai ser agora e vai ser agora, Isso né? aí, foi o que aconteceu comigo. Hoje eu vejo que foi isso que aconteceu, né? Então, no início do ano passado, eu engravidei, era uma gestação gemelar. Então, eu acabei perdendo um. Então, eu sempre digo, eu tive uma gravidez tranquila até que eu não descobri que eu estava grávida, né? Então, depois, veio muitas complicações, sinais de aborto até o 5º mês. No 6º mês, então, eu ainda tinha bastante sinais de aborto, então eu não podia estar indo até Maravilha para trabalhar. Trabalhei em home office, então foi aonde que a empresa também que eu estava me ajudou muito, sabe? Sou muito grata a isso também. Mas com 7 para quase 7,5 ali, meses, estourou a minha bolsa, rompeu a bolsa. Então a nenê era muito pequena ainda, a gente ficou internado por 18 dias. Então ela não, na minha cabeça tinha estourava a bolsa e nascia, né? Na minha também, tô descobrindo agora que não é isso. Não é isso. Então foi uma coisa muito para nós assustador no momento, né? Então internei, fiquei internada por 18 dias. E o meu esposo, que ele tem uma fábrica de móveis, né, Mobiliário Ambientes, então ele ficou comigo por 18 dias internado. Então ele abandonou tudo,
porque a qualquer momento podia nascer ou a qualquer momento a gente podia ser transferido de UTI, porque ela precisava de UTI se precisasse nascer em qualquer momento, né? Eu precisava fechar as 34 semanas para ela nascer até amadurecer pulmão, porque ela era muito pequenininha também devido às complicações da gestação mesmo. Então, a gente ficou os 18 dias internados, ela nasceu no dia 25 de agosto, e dali foram mais 7 dias de UTI. Então, a gente enfrentou a UTI com ela, deu tudo certo, graças a Deus. A UTI foi porque eu peguei infecção, a gente teve alguns episódios que a gente quase perdeu ela lá, né? Mas deu tudo certo, e o meu esposo ficou por esses quase 30 dias comigo no hospital. Então, foi ali que eu vi a necessidade, sabe, de talvez estar ajudando ele na fábrica. Mas eu tinha na minha cabeça que eu ia voltar a trabalhar, porque eu amava e amo cuidar de pessoas até hoje, né? Então eu pensava, meu Deus, como que é trabalhar com o Vini, né? Então eu pensava, não sei se é uma coisa que eu quero, mas eu via a necessidade de ter alguém para ajudar ele. É uma empresa familiar, né? Então, ela está no mercado há 8 anos já, mas é uma empresa familiar, então ele cuidava de todo o administrativo mesmo. Compra, venda, clientes, tudo ele que fazia. Então, chegou a hora de eu voltar, né? Ali no final do ano, então a gente começou as adaptações com a Lívia. A gente começou as adaptações com ela, daí a gente descobriu que ela não podia fórmula, né? Ela não pegou bico, ela não pegou mamadeira, tentamos dar fórmula no copinho, mas ela tem dermatite atópica. Então, com a fórmula, baixava muito a imunidade dela, por ela ser fraquinha, né? E daí a gente não podia dar fórmula, tinha que ser o leite materno. Mas eu ia para Maravilha às 6h30 da manhã e voltava às 6 horas da tarde. E nisso você estava se preparando para voltar para Maravilha? Para Maravilha. Eu estava me preparando para voltar para Maravilha. Tipo, eu tinha na minha cabeça, assim, que eu ia voltar a trabalhar lá, sabe? E eu tinha uma certeza que ia dar tudo certo. Pensei, ela vai pegar mamadeira, ela vai pegar fórmula, ela vai arrasar. E não foi isso, sabe? Então, ela não pegou e a fórmula fazia com que ela ficasse doente, porque abaixava a imunidade, dava bastante a dermatite nela, até que a médica disse, não, mãezinha, é o leite materno. Né? E eu pensei, meu Deus, e agora eu faço o quê, né? Então, conversei com a empresa, então avisei com muita antecedência que eu ia estar saindo, né? E ser esposa troféu não ia dar, né? Não tinha condições. Ah, não dava? Não dava. Então, vamos trabalhar junto, né? Então, a gente teve que ajustar alguns pontos, porque não é fácil, sabe? Trabalhar com esposo, né? Não sei se tu trabalha ou não. Já trabalhei e super entendo o que você está dizendo. Mas a gente tinha um propósito, tem que fazer dar certo, né? Porque para Maravilha não era a opção mais devido à Lívia. Então eu escolhi estar com ela porque ela precisava de mim naquele momento. E como foi tomar essa decisão? Porque assim, por mais que eu sou mãe também, né? E eu sei que a gente às vezes não, é pelo filho, eu não tô nem aí, a minha opção. Mas você falou, né, com tanto carinho da tua profissão, né, que você gosta de cuidar de pessoas. Como foi tomar essa decisão de abrir mão da tua carreira, que tu gosta, pela tua filha, que ela precisa de você, né? Então, foi bem difícil. Foi, assim, uns 2-3 meses para mim tirar, assim, a decisão, assim, que bati o martelo e disse, não posso mais voltar. Eu ia conversar, então eu sentia no coração, sabe? Dava um dó, sabe? Então, eu senti muito de sair, muito mesmo. Mas, ao mesmo tempo, eu olhava que ela precisava de mim. Tipo, não era a avó que ia dar leite materno, não era o pai, não era ninguém. Era eu. É insubstituível, né? É isso aí. Então, eu pensei, não, seria injusto, sabe, comigo mesmo. Tipo, eu tenho na minha cabeça que toda a gestação, Deus fez a parte dele, né? Então, por que eu não abrir mão da minha profissão, né, da minha carreira, para cuidar da minha filha? Seria muito injusto da minha parte. Então, mas foi assim uns 3 meses, eu sofri, sabe? Eu sofri muito porque eu tinha muito medo de estagnar na minha carreira, sabe? Porque eu sempre fui muito ativa, eu sou elétrica, eu não paro. Então, eu acordava cedo, eu ia trabalhar, eu voltava, sabe? Então, para mim, sempre eu gostava da correria do dia a dia, né? E eu tinha medo de estagnar.
eu tinha medo de ficar em casa só cuidando da Lívia, né? De não ser tão útil assim na fábrica, porque eu não entendia nada. Eu não entendia de madeira, de móveis, de orçamento, eu não entendia nada. E, tipo, vender para mim, eu sempre dizia, se eu dependesse para mim de vender, eu tava ferrada, porque eu não tinha, sabe, esse jeito de vender, né? Então, foi ali que esse era o meu maior medo, sabe? De ficar estagnada na minha carreira, de não crescer, de não evoluir. Esse era o meu maior medo, assim. Mas foi bem difícil e eu fui atrás, sabe? Quando eu tomei a decisão, então eu fui atrás de entender um pouco mais da fábrica, sabe? Entender o que os clientes precisavam, o que as pessoas necessitavam em questão de projetos, entender como que faz um projeto, como que faz um orçamento. São móveis planejados, móveis essa planejados. empresa. A gente faz móveis planejados de... Qualquer tipo de móveis planejados a gente faz. E aí você trocou o recursos humanos, sim, né? O que eu imagino que não deixa de fazer um pouquinho ali na fábrica, sim, né? Sim, totalmente. Eu faço totalmente. Que antes, assim, querendo ou não, acabava-se que não tendo, né? Até por ser uma empresa familiar, né? Então, como era só o meu esposo que cuidava de tudo... Eu acho engraçado que hoje a gente tem reuniões, sabe? Tipo, início de mês e final de mês a gente faz reunião, ó, vamos ajustar isso. E antes não tinha, sabe? Então, acabou que o meu conhecimento eu levei para a fábrica também, né? Por ser uma fábrica, por mais que seja pequena, só familiar, mas precisa, né? Então, acabou que ajudando muito, assim, sabe? Entendi. E o seu marido, o que ele pensou quando... Porque eu imagino que ele deva ter... vivido essa dor contigo, né? Se é uma coisa que você gosta tanto e ter que abrir mão. O que ele falava para você? As pessoas ao seu redor, o que elas falavam para você? Então, desde quando eu estava na outra empresa, ele sempre dizia, ai, tu podia me ajudar nisso, tu podia me ajudar naquilo, né? Só que eu sou uma pessoa muito focada, sabe? Então, eu não tirava o meu foco porque eu queria entregar o meu máximo onde eu estava, né? Quando surgiu essa oportunidade, ele foi a primeira pessoa a dizer, sai e vem trabalhar comigo, vai dar certo, ele disse. Eu faço o que tu mandar. Porque tinha algumas coisas que tinha que ajustar, sabe? Então, eu coloquei isso para ele também, ó, vamos ajustar o que me incomoda, então, né? E eu ajusto o que te incomoda. Então, a família toda, assim, super apoiou, né? Tanto a minha quanto a dele, assim... Até, eu lembro que a minha mãe dizia, Tati, tudo que tu já passou, cuida da Lívia, né? Então, assim, mas não era em sentido de pressão, sabe, Andréia? Não era nada pressionado, sabe? E o Vini, meu esposo, ele sempre dizia, faz o que tu achar melhor que é pra você. Eu vou te apoiar se tu ir e vou te apoiar se tu voltar, se tu ficar trabalhando comigo, né? Então, ele sempre foi, assim... muito, muito comigo, sabe? Então, se estava ruim, se estava bom. Então, eu tive muito apoio, assim, sabe? E ele, principalmente, porque ele era a pessoa que mais queria que eu trabalhasse com ele, sabe? E hoje, quando alguém te pergunta assim, Tati, o que você faz? Me fala, o que você fala que você faz, mas o que você não fala, mas gostaria de dizer que faz? Olha, o que eu falo que eu faço? Então, eu digo que eu ajudo na fábrica, né? Eu trabalho ali na fábrica, faço orçamento, sabe? Então, e o que eu não falo quando as pessoas pedem é que eu me transformei mesmo, sabe? Como profissional, como pessoa, como mãe também, sabe? Que hoje eu tô perto dos meus 2 filhos e quem é mãe sabe, né? É cansativo, dá vontade às vezes de ir correndo, né? Mas é maravilhoso, é gratificante, sabe? Ver que eu tô ali para dar o tete quando ela precisa, sabe? Para tá acompanhando o Arthur também de perto, porque o Arthur desde pequenininho foi Tata creche, né? Então eu não ia te perguntar isso aí. Quando o seu outro filho era pequeno, você conseguiu ter essa oportunidade de estar mais próximo dele? Não. Então, eu sempre digo, gestação é sim totalmente uma diferente da outra. O Arthur, eu ia nos pré-natal e eu fui para o hospital quando eu fui ganhar ele, somente. Ficou um dia no hospital e foi para casa. Ele não pegou gripe, ele não teve nada. Então, sabe, sofri para voltar a trabalhar, como toda mãe sofre, né? Aquele aperto no coração, mas eu chegava em casa e ele estava super bem, né? Mas eu não tive essa oportunidade, até mesmo porque foi tudo certo com ele, né? Então, na verdade, eu não acompanhei ele, assim, sabe? Como eu acompanho a Lívia, sabe? Então, perdeu o peito bem antes também, sabe? Era Tata, era creche, e assim vai, sabe?
sabe? E hoje eu consigo acompanhar ele também, sabe? Então, no ano passado, como eu fiquei bastante no home office, né? Ele adorava ficar comigo. Ele adorava, ele dizia, ai, mãe, como é bom ficar contigo, sabe? Porque ele não teve isso quando ele era pequenininho, porque precisava trabalhar, né? Então, não tem muito o que fazer, né? E a gente muda, né? Quando tu piscou, ele já cresceu, né? Exatamente. Tipo, a Lívia vai fazer 8 meses, dia 25, sabe? Parece que foi ontem que a gente passou tudo que a gente passou. Eu já tô organizando a festinha de 1 ano dela, né? Parece que foi ontem que a gente passou tudo o que passou, sabe? Passa muito rápido. Então, a minha escolha hoje, eu tenho certeza que a minha escolha foi a mais assertiva, sabe? Que eu poderia ter no momento. E como tá sendo você conciliar hoje, né? Trabalhando na fábrica, em casa, podendo, que nem você falou, tendo mais tempo para a Lívia e para o seu outro menino, né? Como tá sendo conciliar, equilibrar essas duas Tatis? A Tati mãe e a Tati empreendedora junto com o marido. Como que tá? Então, no início, inclusive, até eu achei que eu ia trabalhar mais de casa, né? E não ia tanto para a fábrica e tanto visitar obras, né? Mas ali no decorrer ali dos dias a gente viu que funcionava de um jeito diferente, de eu estar perto, sabe? Então, quando eu estava perto, a gente viu que começou a fluir, começou assim fluir bem mais. Hoje, então, é uma loucura, né? Então, quando eu preciso estar indo, a gente atende bastante a região de Chapecó. Então, quando eu preciso estar indo para Chapecó, então eu já me organizo. Tipo, vou sair sexta-feira, eu preciso estar para Chapecó. E de manhã, a gente, quando vai para Chapecó, vai de manhã e volta de tarde. Então, eu sei que eu preciso deixar o leite para ela, tudo organizadinho. Mas eu saio muito esporadicamente, sabe? Então, para ficar o dia todo. Aí, quando eu preciso fazer alguma coisa, ela fica com a avó. Aí, porque a avó também trabalha na fábrica. Aí, quando a avó vai para a fábrica, ela fica comigo, sabe? E como é pertinho, né? Se eu tô na fábrica, chega a hora dela mamar, eu vou para casa, porque na fábrica ela não pode ir por causa da poeira, né? Ela não pode ir com poeira. Então, daí tá sendo fácil, assim, sabe? Para mim, é uma correria, assim, que continuou, sabe? Não estagnou. Eu fui buscar cursos, inclusive, assim, para ajudar na divulgação da fábrica, sabe? Que era uma coisa que eu não tinha isso ainda, né? Hoje eu faço os vídeos da fábrica, divulgo os nossos serviços, enfim, sabe? Então, a parte do Instagram ficou tudo comigo, que é uma coisa que eu também gosto, sabe? Então, tá sendo bem fácil, sabe? Às vezes é uma correria, assim, sai de manhã, volta de noite, mas mais fácil de organizar, como a gente tá pertinho dela, né? Entendi. Você falou que tá sendo mais fácil. Mas tem algum momento em que foi mais difícil? Tipo, esse momento foi difícil. Porque você falou, o momento que você decidiu sair do outro emprego foi difícil. Uhum. Mas e agora? Começando ali na fábrica, tem algum momento que foi mais difícil? Teve, sim. Então, foi quando a gente separou as atividades, né? Então, como antes estava tudo com meu esposo, a gente separou as atividades. Só que eu não entendia muito, né? Porque eu não conhecia muito da fábrica. Então, o que eu mais, assim, senti dificuldade, sabe? Foi que a minha pressa, às vezes, para quem entende de projeto, principalmente, né? Andréia, você vai pedir um projeto para mim. Eu quero te atender da melhor forma possível. Então, eu digo, Vini, Andréia passou isso de um projeto e tal. Eu queria o projeto para ontem, mas não é assim que funciona, sabe? Então, ele dizia, calma, eu preciso de tempo. E daí, às vezes, eu dizia, terminou? Não terminou? A cobrança, assim, de uma coisa que eu não entendia, sabe? Aí eu tive que parar um pouquinho, desacelerar, né? Então, eu pensei, não, tu precisa entender primeiro do processo, porque é totalmente diferente do que eu tava, né? Então, eu cobrava muito ele, cadê o projeto? Porque ele que faz os projetos também, né? Mas ele passa a ordem de produção, ele faz compra, então ainda tem bastante coisa com ele, sabe? Então, isso que eu senti mais dificuldade, sabe? Parecia que ele não estava na mesma velocidade que eu, sabe? E eu pensava, ai, meu Deus do céu, e agora? Mas daí eu parei, né? E entendi mais do processo e sei que um projeto não é sentar na frente do computador e, meu Deus, o projeto está pronto. Não, tem muito para fazer, sabe? Então tem que ter o cuidado, né? Enfim, essa foi a minha maior dificuldade, sabe? Eu achava que não estava indo, mas era eu que não estava entendendo, na verdade. E você tem duas coisas que você falou
que para mim conversam bastante. Você falou que você seguia um ritmo no trabalho, né, no outro trabalho, teve que ajustar o ritmo para esse novo. Você falou que o seu primeiro filho foi tudo certo, tudo bem, ele nunca ficava doente. Teve que ajustar Sim. agora para essa menina, né? Parece que as Sim. duas coisas conciliam. E você começou o nosso podcast falando que a Tati é acelerada. Como tá sendo desacelerar a Tati? Olha, agora mais tranquilo. Mas no início, nossa, eu sofria. Eu era um reloginho, porque eu acordava sempre 5h30, né? Então, eu continuei acordando às 5h30, sabe? Então, assim, eu não paro, assim. É difícil para mim desacelerar um pouco, porque eu já não tô mais na estrada, que era uma coisa que eu gostava também, né? De estar na estrada, sabe? Eu adorava estar em volta, assim, sabe? Sair para trabalhar, enfim. Então, é uma coisa, assim, que para mim foi mais difícil, sabe? Eu pensava, meu Deus, ficar em casa cuidando de filho, eu não sou acostumada, eu vou enlouquecer. Mas não, eu vi que não é isso, sabe? A gente é justa, eu consigo trabalhar, eu consigo cuidar dela, sabe? E o mais importante é que, para mim, eu tô realizada, sabe? Eu tô feliz. E, assim, o meu esposo, ele me pergunta, assim, em vários momentos, tu tá feliz, né? Eu tô muito feliz, sabe? Muito realizada mesmo, porque eu me descobri e tô cuidando do nosso negócio, né? Então, para mim, tá sendo muito bom, assim. Mas já chegou num momento de você dizer assim, ai, acho que eu não vou dar conta? Teve algum momento assim? Teve, mas não no sentido da escolha, sabe? Mas do não dar conta porque era muito trabalho, sabe? E era uma coisa que eu queria fazer e eu não entendia. Então, que nem eu comentei antes, sabe? Então, é uma coisa que eu queria fazer, mas eu não entendia. Então, eu parei e calma, tu tem que entender o ritmo da empresa. Porque antes era totalmente diferente, né? Teve, mas nesse sentido de não dar conta e de não entregar o que eles esperavam de mim. Porque eles sabem da minha capacidade, sabe? Inclusive, quando a gente foi mostrar um dos ambientes, foi o primeiro Reels que eu postei no Instagram, o meu esposo disse, vai lá que eu vou te filmar. Eu disse, mas eu não entendo nada, eu vou falar o quê? Ela pegou e disse assim, não, vamos fazer. A gente gravou, assim, tipo, vários vídeos, montei e a gente postou, assim, sabe? E a gente viu que começou a dar certo. Mas era o medo de não dar conta, assim, do serviço que tinha, sabe? Mas não de arrependimento por ter escolhido aquilo, isso não. E a Tati, nunca acaba a energia? O que acontece quando acaba a energia da Tati? O que tu faz para recarregar? Olha, até meu esposo disse que até doente eu não sossego, sabe? Eu não consigo parar. Então, assim, eu sempre estou em busca, sabe? Eu sempre estou em busca de ver coisas diferentes, né? De aprendizados para a fábrica também. Então, quando eu vejo que às vezes, assim, tô cansada, sabe? Que bateu aquele peso, assim, a gente tá cansada, eu digo, não, vamos parar tudo, isso, tipo, né, de noite, enfim, porque, querendo ou não, a gente acaba levando o trabalho para casa, sim, né? Não adianta dizer que não, porque a gente acaba levando, né? Então, vamos sair com as crianças, vamos na praça, vamos fazer alguma coisa pra gente não ficar só 100% fábrica, sabe? Porque senão a gente também não vive. Né? Então, eu fico com eles, brinco com eles, a gente vai na praça, vai tomar sorvete, enfim, faz alguma coisa para esquecer mesmo um pouco a fábrica, sabe? E o que vocês fazem? É que nem você falou, né? Não é fácil para trabalhar com marido, né? Não. A gente sabe trabalhar, não só marido, né? Trabalhar com família Sim. em geral é difícil, né? Porque a gente acaba misturando as coisas. Sim. Isso aqui é problema de casa, eu levo para o trabalho, o problema do trabalho vai para casa. Como que vocês fazem para separar isso? Então, como eu comentei antes, antes não tinha reuniões, assim, para expor nada, era tudo muito assim, como é pai, mãe, né? A gente tem um funcionário a mais. Pai, vem cá, tipo, ó, aconteceu isso, né? Assim. Então, antes de eu entrar na fábrica, eu sou muito chata, vamos dizer assim, nisso, sabe? Então, eu sentei e conversei, a gente conversou, então, com meu sogro e com a minha sogra, né? Que a gente mora perto, inclusive. Então, eu tô pensando em parar. A minha sogra super apoiou, né? Ela não tem que ficar perto da Lívia. O meu sogro também, enfim, todo mundo apoiou. Mas eu queria que fosse organizado e que a gente não misturasse as coisas, sabe? Porque acaba que senão estragando o lado família, né? Então a gente sabe que isso acontece.
Então, a gente conversa muito, sabe? Não, vamos ajustar isso, tudo certo, todo mundo de acordo, sabe? Desde fechar negócio também, questão de prazos, eu sempre passo para ele, sabe? Porque como para mim era um prazo, né? Eu era assim, né? Não é assim que funciona. Então, eu sempre passo, a gente consegue pegar, a gente não consegue, sabe? Então, a gente conversa muito. E eles são muito acessíveis, são muito queridos, então tá sendo super fácil, assim, não tem dificuldade nenhuma nisso. E como que foi? Tu lembra, assim, como que você se sentiu a primeira vez que você conseguiu? Não, consegui fazer tudo certinho, no tempo que tem que ser. Como que é essa sensação? Tu lembra quando tu se tocou que você estava conseguindo dar conta sem correr? Sim. Então, foi assim, no primeiro negócio que eu fechei, sabe? Então, até então, nunca tinha fechado negócio, nunca tinha falado com o cliente, não era, né, o meu perfil. Então, eu pensei, a gente fechou o negócio, entregamos no prazo, sabe? O cliente elogiou, eu pensei, meu Deus. Eu lembro até hoje, eu chorei, assim, sabe? De felicidade mesmo por eu ter conseguido, sabe? Eu dei conta e deu tudo certo, prazo, tudo. Porque quem tem fábrica de móveis, quem tem empresa, o prazo é o essencial, né? Tu tem que cumprir o prazo. Então, assim, para mim foi muito gratificante ver que eu tinha conseguido, sabe? Eu falei em prazo, deu tudo certo, eu fiquei bem feliz mesmo. E como você já sentiu alguma coisa assim, que nem você me falou antes, né? Você é nova, né? Nesse negócio, né? Você já sentiu, assim, de clientes, talvez, alguma dúvida, Sabe quando você percebe no olho do cliente aquilo, ela não sabe o que está falando? Você já teve isso? Sim, a gente já tive isso, assim, sabe? Mas justamente porque antes, como era tudo com o Vini, né? Tudo com o meu esposo, então ele tinha inclusive o WhatsApp fábrica e o WhatsApp particular. Então foi uma das coisas que de início eu migrei, né? O teu é teu, da fábrica é da fábrica, né? Então compramos um outro número para ele, então o da fábrica continuou. Aí, quando as pessoas, né, ficaram assim cientes que sim, eu estava mesmo na fábrica, né? Então, eu gostaria de falar com o Vini, passa o número dele, né? Teve isso sim, sabe? Então, não pode falar comigo, como que eu posso te ajudar? E eu nunca respondia assim, sem ter a certeza, sabe? Antes eu via, Vini, o que eu respondo? Eu pedia, sabe? Porque eu não sabia, né? Mas teve sim, passa o contato do Vini, que eu quero falar com ele. Não, pode passar, qual que é a tua dúvida, assim. Hoje ele fala que eu tô mais papuda que ele, nesse sentido. Ele tem mais conversa que eu, nesse sentido. Mas teve, sim. E ainda continua tendo? Pouco, muito pouco, sabe? Muito pouco. Então, mais no início, assim, sabe? Agora não, o pessoal se acostumou. Porque eu nunca respondo o que eu não sei ou deixo na dúvida. Então, eu prefiro esperar um pouquinho para responder, né? Eu vejo com ele e daí eu respondo certo, mas eu respondo, sabe? Porque se deixar para ele, aí começa a bagunçar, sabe? Então a gente separou bem certinho as tarefas. E voltando um pouquinho a essa questão da maternidade. Você falou que hoje, né, vocês conciliam, você e a sua sogra, né, que ajuda a cuidar. Então vocês conciliam agora sua bebê tá lá com a sogra, tá, né? Mas você pensa em manter dessa forma, ela em casa, até quando? Então, é uma coisa que também a gente já conversou, né, sobre isso em casa. Então, no mínimo até os 3 anos eu vou segurá-la em casa, né? Até porque ela não pode com poeira, ela não pode com perfume, ela tem várias restrições nesse sentido, sabe? Então, ela já pegou bronquiolite no início, ela já ficou muito doente, ela já voltou para o hospital, então é uma coisa que talvez seja muito, assim, muito coruja da minha parte, mas uma coisa que eu não quero arriscar, sabe? Não, acho que não é. No caso, vocês têm essa possibilidade, né? Eu já ouvi dizer, não, tem que deixar viver. Sim, ela vai viver depois que ela estiver adulta, até que ela não tiver. Agora ela ainda tem 8 meses. Não, ela não vai viver, não. Né? Então, assim, por medo mesmo, sabe? E eu tenho condições de estar com ela e estar trabalhando, sabe? Então, eu não estou em casa, digamos assim, só cuidando dela. Então, a gente pensou, no mínimo, até os 3 meses
Até os 3 anos ela vai ficar com nós. Aí depois ela tem que ir pra creche, né? Não tem o que fazer. Aí depois também entra outras questões, Sim, né? Mas né? vai meio-dia, né? Sim, meio-dia depois a gente vê. Daqui 3 anos a gente vê. Ou talvez não, né? Ou talvez esse grão pode a gente não sabe, né? Sim. E me diz uma coisa, o que você percebe? Porque hoje, há pouco tempo atrás, você trabalhava para alguém, né? Hoje, você trabalha para vocês, né? Você, seu marido, sogro, sogra, né? Família. O que você percebe de diferente? Não estou falando na questão prática do dia a dia. Estou falando da Tati mesmo. O que muda na Tati quando a Tati trabalhava para terceiros, digamos assim, e hoje a Tati trabalha para a família? No seu sentimento. Que eu deveria ter começado antes. Sim. É esse sentimento que eu tenho, sabe? Que eu vejo, assim, que a Lívia, assim, como eu comentei, ela não foi planejada por nós, ela foi planejada por Deus. Então, assim, sabe? Tudo tem um porquê. A gente não entendia nada desde o começo, né? Mas tudo tem um porquê. E hoje, assim, se eu tivesse começado antes, essa é, assim, a sensação que eu tenho, sabe? Do jeito que tá indo e do jeito que eu tô, do jeito que a Tati tá realizada, sabe? Se eu tivesse a oportunidade, assim, sabe? Talvez antes por medo, a estabilidade, tava tudo certo, né? Então, mas ali no meio teve esse atropelo, se eu tivesse começado antes. Legal. E você falou agora, né? E o medo da estabilidade financeira, isso é o que leva muitas mulheres, né, a permanecerem muitas vezes num trabalho que estão infelizes. Não era o seu caso, né? Mas muitas mulheres têm esse medo. Permanecem no trabalho, mesmo não estando tão feliz, mesmo querendo ficar com o filho, dizem, não, deixa que ele vai, porque eu tenho medo de empreender, porque eu tenho medo da estabilidade, né? De não ter estabilidade financeira. Isso também era um medo, mesmo quando... Porque a fábrica tem 8 anos, você falou, né? Então, ela não tem mais essa insegurança tão grande que tem quando um negócio está começando. Mas você sentiu mesmo assim isso quando você decidiu mudar? Sim, senti. Porque, assim, antes, o que eu mais pensava, será que eu tenho que pedir dinheiro para tudo, sabe? Antes da gente definir, né? E dar as tarefas, enfim, definir toda essa parte, eu tinha muito medo, sabe? Porque eu sempre me virei sozinha, né? Então, eu sempre trabalhei desde novinha, então eu sempre me virei. E eu tinha esse medo de também não poder entregar e não dar o lucro, né? Que a gente imaginava, né? Que ia dar. Eu tinha muito esse medo, sabe? Então, só que é uma coisa que a gente ajusta, né? Então, eu pensava, vou deixar de fazer algumas coisas, o que não é prioridade, sabe? Mas sim, tive esse medo. E o que você diria para as mulheres que hoje estão com esse medo? Não sabe se continua CLT, se empreende, se vai trabalhar com o marido. Muitas, né, também têm essa dúvida. Olha, eu segui o meu coração, sabe? Então, no fundo, a gente sempre sabe o que a gente quer, né? Então, a gente nunca pode ir para a razão, sabe? Eu segui o meu coração e eu fiz a escolha certa. O que eu diria, então, assim, será que eu saio do meu serviço? O que é melhor para você no momento, sabe? Qual que é o teu sonho? Porque lá atrás, quando eu era pequenininha, eu me imaginava cuidando de empresa, sabe? Só que eu achava nunca, né? Imagina, meu Deus, sair lá do fundo da... Era um sonho de criança, tipo, mas que nada depois... Eu achava o máximo, sabe? Eu pensei, meu Deus, eu achava o máximo quando eu era pequena, sabe? Eu ia trabalhar no mercado. A minha ideia era ter um mercado, né? Então, eu achava o máximo, sabe? Então, eu segui o meu coração, sabe? E hoje eu não me arrependo. Eu acho que a gente tem... Porque, no fundo, a gente sabe qual decisão tomar. E escutar, e eu conversava muito com Deus também, sabe? Eu pedia muita orientação. Então, sinais, assim, sabe? Então, eu conversava muito com Deus e pedia para Ele acalmar o meu coração. E foi quando eu tomei essa decisão que eu dormia e não ficava mais, assim, preocupada, sabe? Então, foi isso. Eu segui o coração, porque a gente sempre sabe o que a gente quer.
E eu gosto de lembrar que você comentou, né? Não foi uma decisão fácil. Não. Não foi de hoje para amanhã. Você levou alguns meses para tomar Sim. essa decisão, né? E esses meses, como você resume esses meses? Foram meses de angústia, de incerteza, do que eu faço, mas eu quero isso. Ai, pra mim foi muito angustiante, sabe? Eu chorava muito, porque eu queria muito voltar, né? Porque eu amava trabalhar na empresa que eu trabalhava, eu queria muito voltar mesmo, mas ao mesmo tempo eu sabia que eu não podia, sabe? Então eu não podia naquele momento voltar a trabalhar fora, né? Então, para mim, foi bem triste, assim, sabe? Eu sofri um pouquinho, eu chorava muito, eu ficava sem dormir, sabe? Eu conversava com amigas próximas, inclusive uma amiga minha me disse, Tati, tu sabe resolver o problema dos outros, tu vai saber resolver o problema de vocês. Ela me falou, sabe? Então, isso para mim, assim, foi a certeza, mais certeza ainda de que eu ia conseguir, sabe? Mas foi bem angustiante, assim. Tu fica com o coração apertado, sabe? Deixar as pessoas, que todo mundo, tipo, gostava da gente, a gente gostava de todo mundo, tinha esse vínculo, né? Entendi. E me diz uma coisa, você tem sobrinhos, sobrinhas? Tenho. Uhum. Quanto grande é a tua família? Então, a gente é em 5 irmãos, né? Daí eu tenho uma irmã que é falecida, né? Eu tenho, deixa eu ver. Tenho 4 sobrinhos, todos meninos. Todos meninos? Todos meninos. A Lívia é a primeira menina, neta, né? Então, a minha família hoje, ela mora parte no Rio Grande do Sul e os meus 2 irmãos moram em São Miguel do Oeste, né? Então, a gente nunca foi, assim, de morar muito perto, mas a gente é próximo, assim, sabe? Em datas, assim, vamos dizer assim. Uhum. Então, vamos focar na Lívia aqui. Se você tivesse que gravar um recado, hoje ela tem 8 meses, mas daqui 18 anos, ela vai estar grande, vai estar tendo que assumir suas responsabilidades também. Que recado você deixaria para Lívia, Ai, meu Deus, da mãe Tati, a mãe empreendedora, que largou o certo pelo não tão certo, que abriu mão de algo que gostava muito, não que não goste hoje do que faz, mas que amava, e dá para perceber no seu olhar que você amava muito o que você fazia, mas que abriu mão, que não está arrependida disso, que gosta do que faz hoje e que está empreendendo, né? Que você deixa de recado para a Lívia ver daqui 18 anos e para as mulheres que estão vendo hoje esse podcast? Ai, coração acelerado. Então, eu não diria nada para ela, mas eu ia agradecer, sabe? Agradecer por ela ter vindo, né? Por ela ter sido guerreira, né? Então, se daqui 18 anos estiver vendo isso, então, por ela ter sido uma menina guerreira, por ela ter vindo para esse mundo e ter me transformado, sabe? Então, eu só queria agradecer ela pela vida dela mesmo, sabe? E dizer que tudo que a gente fez e tudo que a gente faz é por ela e é pelo Arthur também, sabe? Então, a gente vive em prol deles, né? A gente vive em prol deles. Mas é agradecer mesmo por ela ter lutado desde o início, sabe? Por ter vindo para esse mundo e ter me transformado como mãe, como pessoa e como profissional também, que eu me descobri e eu estou muito realizada. Hoje eu digo que foi graças a ela, sabe? Foi graças a ela que tudo mudou, né? Foi difícil, né? Mas tudo mudou e a gente está muito contente de estar todo mundo assim próximo dela e junto, né? Querendo ou não, junto todo dia. Tati, foi um prazer conversar com você. Gostei muito de conhecer um pouquinho da sua história. Falar para você que às vezes a gente estava falando de direção antes e de escolhas, né? Os filhos, eles são sempre, né, a nossa primeira escolha. Sim. E você mudou a sua vida por causa da Lívia. É claro, todo filho muda, né? Sim. Quando o Arthur nasceu, com certeza você mudou coisas na sua vida. E quando a Lívia nasceu, você mudou sua carreira, né? Sim. Então, eu vejo que existem muitas mães, assim como você, que quando um filho nasce, ficam na dúvida, né? Fica. De eu continuo como eu estava, ou eu mudo alguma coisa porque agora me tornei mãe.
mas muitas pessoas têm medo, né? Tem medo de mudar, tem medo de se arrepender depois e culpar o filho, né? Sim. Eu vejo muitas mães que têm esse medo. Eu vejo que isso não vai acontecer com você, porque você está muito realizada. Sim. Né? Então, assim, quero também falar para você que está aí do outro lado, assistindo o nosso podcast. Se você precisa tomar uma decisão, assim como a Tati tomou essa decisão, eu vou usar as palavras que a Tati falou aqui, de tomar essa decisão com o seu coração. Porque o medo do futuro a gente sempre tem. Em ser empreendedora, é uma coisa que não é uma certeza, né? É uma profissão que não vem com manual também, assim como ser mãe não vem com manual. A gente vive um dia de cada vez. Mas como a Tati falou, a certeza vem do nosso coração, de fazer algo que a gente gosta, de manter, né, no que a gente gosta, de mudar. E se isso é a sua situação hoje, saiba que a resposta, assim como estava no coração da Tati, está no seu coração também. Obrigada por ouvir nosso podcast. Se você conhece alguém que precisa ouvir essas palavras, que precisa conhecer a história da Tati, uma história encantadora, tá? Parabéns, Tati, por ela. Manda esse podcast para amiga, para vizinha, para todo mundo que precisa ouvir a história da Tati. E aguardem, porque a gente vai continuar trazendo histórias inspiradoras como a da Tati nos próximos episódios.